Olá, este é o Conexão Futura aqui pelo canal Futura e também pela internet. Você sabe tudo sobre o nosso programa acessando o site futura.org.br/Conexão Futura. A gente está entrando na segunda semana das Paralimpíadas, então fica aí como destaque para você um programa que fala sobre a trajetória do Brasil nos Jogos Paralímpicos. Tem dicas também de como se engajar ainda mais na torcida para o time Brasil. Você acompanha outros episódios do nosso programa e acessa também os links para as nossas redes sociais. O Facebook, o Twitter e o nosso canal, claro, oficial no YouTube. Todo mundo tem um ator preferido, um escritor que inspira, um atleta que admira. Todos nós, de certa forma, gostaríamos de acompanhar o dia a dia dos nossos ídolos, né? Conhecer seus hábitos, suas preferências e assim se sentir mais perto de cada um deles. Mas será que a vida pessoal dessas pessoas é realmente tão inspiradora? Durante os Jogos Olímpicos Rio 2016, o nadador americano Ryan Lochte se envolveu em uma grande polêmica. Ao canal americano NBC, ele alegou ter sido roubado por homens armados que se identificaram como policiais após sair de uma festa. Mas, na verdade, Ryan e outros 3 atletas se envolveram em uma confusão com funcionários de um posto de gasolina. Bom, o caso envolveu investigação policial e virou o assunto mais comentado nas redes sociais de todo mundo. Além de perder 4 dos seus principais patrocinadores, Ryan Lochte deixou muitos fãs decepcionados. Então, no programa de hoje, vamos conversar sobre como ícones da cultura e dos esportes podem colocar em risco suas carreiras por polêmicas envolvendo a vida pessoal. Comigo no estúdio, Bernard Miodowski, psicanalista da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro. Boa tarde, Bernard, bem-vindo. Boa tarde, obrigado. E Aline Gomes, psicoterapeuta e coach. Boa tarde, Aline, bem-vinda à Conexão. Boa tarde, obrigada. Bom, esse é um tema muito instigante, né? Porque todos nós temos ídolos, como eu falei na abertura do programa, somos fãs de escritores, artistas, cantores. E, de certa forma, a gente gostaria de se sentir mais perto dessas pessoas, né? Conhecendo um pouquinho mais da sua vida pessoal, das suas manias, né? Até mesmo os seus defeitos. Por que a gente tem essa relação com os ídolos, Bernard? Bom, eu acho que isso daí vem de longe. Eu acho que isso é uma característica nossa, humana. Nós precisamos um pouco de mitos, precisamos de heróis, né? Porque eu acho que essas pessoas, quer dizer, isso daí tem toda a história, a Bíblia, por exemplo, né, que é um grande livro universal, né, um patrimônio da humanidade, quer dizer, ela é repleta de mitos, de heróis, né, de situações que essas pessoas representam aquilo que talvez nós gostaríamos de ser ou aquilo que as pessoas com quem nós convivemos, nós gostaríamos que fosse. Quer dizer, imaginamos um ideal e esse ideal fica representado nessas pessoas, geralmente sem as limitações, sem os defeitos do nosso cotidiano, né? Em todos nós, né? Nós e nas pessoas que queremos bem e nos querem também, né? Muitas vezes a gente acha que os nossos ídolos, né, Aline, não têm problemas ou enfrentam os problemas com mais facilidade, né, que a vida dessas pessoas é muito mais fácil, mas quando a gente acaba fazendo uma investigação mais profunda, não é bem assim. Às vezes pode não ser tão bom conhecer a intimidade de quem a gente é fã. E hoje em dia com rede social, né, onde os nossos heróis, os nossos ídolos estão ali a um clique, né, na palma das nossas mãos com o celular, né, você entra no Instagram da vida, no Facebook, você consegue acompanhar dia a dia, até a foto dos familiares dos seus ídolos, e você, né, vê às vezes os comportamentos, agora pequenos vídeos, né, como o Snapchat, você consegue fazer pequenos vídeos, você vê às vezes uma reação, um comportamento, casais que se separam e que você, nossa, por que se separaram, né, eram meus ídolos, era minha referência de amor, e aí realmente, né, a gente está muito mais participativo na vida dos nossos ídolos do que na época da mitologia grega, de onde vem os mitos, os ídolos, os heróis, que a gente sempre precisou, né, para ser nossa referência. Nesses casos a gente até acaba tomando partido, né, defendendo. A gente percebe que quando tem esses casais que brigam, casais famosos, as redes sociais também se mobilizam, uns a favor de um, outros de outro. Essa é uma questão muito interessante. Bernard, o problema é quando esses mitos realmente passam a acreditar que podem fazer tudo. Sim, esse é que é o problema, né? Que nós depositamos essas expectativas neles
vamos dizer assim, faz parte da natureza humana, né? Mas o problema é quando essas pessoas, quer dizer, isso nós estamos falando em geral, né? Acredito, e talvez a gente não precise nem ir tão longe nos ídolos, né? Nas pessoas próximas, né? As pessoas próximas que às vezes precisam se acreditar ou precisam mostrar um perfeccionismo que costuma ser irreal, né? Porque as próprias redes sociais meio que impõem isso hoje em dia, né? As redes sociais estão ali para você mostrar o belo, o feliz, né? Ninguém expõe um problema, por exemplo. Mas aí tem os paparazzis que às vezes vão lá e expõem problemas físicos ou, né, físicos, vamos nas mulheres, né? De pegar, que ela tem celulite, somos mulheres, somos de carne e osso. Ou, né, de pegar realmente um casal brigando num restaurante, uma cara feia um para o outro. Ué, casais brigam, casais se desentendem. Então, as redes sociais vêm aí para explanar um pouquinho o que estava escondido. Agora, por exemplo, no caso do atleta americano, o Ryan Lochte, que nós citamos aqui, que mentiu, né, publicamente, falando que tinha passado por esse assalto e, na verdade, tinha se envolvido em uma confusão. Você encontra aí mais detalhes na internet, nos sites de notícia, mas a grande questão ele mentiu publicamente. Isso trouxe um prejuízo para a imagem pessoal dele muito grande, Bernardo, e além de trazer prejuízos profissionais. Como é possível que isso afete realmente de forma mais profunda a sua carreira e como ele pode fazer para tentar se reerguer nesse momento? Olha, eu acho que essa questão da imagem é uma questão muito importante. Hoje em dia, quer dizer, além de toda essa especificidade do mito na nossa história, né, dos mitos, dos ídolos, né? Quer dizer, hoje em dia essa questão da imagem, então, ela é hiper exacerbada. Quer dizer, por exemplo, vamos pegar essa situação, todos nós vamos saber de situações do dia a dia ou lembrar de outras pessoas que passaram por isso. Quer dizer, e nós vemos que ele, por exemplo, chegou numa situação, se meteu numa confusão, não importa qual. Qualquer um de nós pode se meter numa confusão, enfim. Aí isso já não pode aparecer. Aí já começa uma reação em cadeia, aí vem de uma mentira já puxa a outra, já vai... E, de repente, virou um caso internacional. É uma coisa que poderia ser, vamos dizer assim... uma investigação policial intensa. Investigação policial, virou um caso diplomático quase. Quer dizer, a magnitude que tomou exatamente por essa preocupação de ter que manter essa imagem, né? Isso daí, claro que vai afetar, né? E vai afetar principalmente, eu acho o seguinte, se o indivíduo que estiver passando por isso, o que ele é realmente cada vez for muito distante daquela imagem que ele precisa aparentar. Quer dizer, então, se há esse ato, quer dizer, quando, vamos dizer assim, desmorona essa imagem, quer dizer, isso vai exigir um processo de transformação imenso. Quer dizer, qualquer pessoa que, vamos dizer assim, que fosse mais próxima da imagem é um ídolo e se criou alguma confusão, imediatamente falaria, tentaria relevar, se desculparia, como hoje em dia se desculpa muito, enfim, não deixaria a coisa tomar essa dimensão. Na ânsia de não queimar a sua imagem, acabou se atrapalhando e o prejuízo foi ainda maior. O que talvez mostre exatamente isso que eu estou dizendo, a distância entre o que o indivíduo realmente e a imagem que precisa aparentar. Né? É isso mesmo, Aline. Entre a essência e a imagem. E aí, a gente relatando aqui, me veio à mente Guga, né, o nosso tenista. Você consegue imaginar o Guga fazendo uma coisa dessa? Não, e se ele fizer, deve ser um pouquinho, mas se ele for lá pedir desculpas, todo mundo, não, tudo bem, é o Guga. Mas, realmente, o caso do Ryan chamou muita atenção porque ele foi... até como o senhor falou, ele envolveu questões diplomáticas, né? Assim, eu sou da maior potência do mundo e estou podendo brincar, sapatear em cima do país da América Latina. Não é assim. Então, acho que ele conversando com pessoas, até amigos, os cariocas ficaram muito ofendidos com esse gesto dele. E os americanos envergonhados, né? Assim, entrevistas que eu li de americanos ficaram envergonhados porque como o compatriota deles está fazendo uma papelão desses, né? A gente consegue perdoar os ídolos? Olha, a tendência geralmente é de perdoar, de relevar, até um certo ponto. Tudo tem limite, né? Quer dizer, os heróis, vamos lembrar os heróis de história em quadrinho, né? Os heróis de história em quadrinho, às vezes, fazem justiça com a própria mão, as mãos,
transgridem certas normas, certos limites da lei para fazer justiça. Isso é muito comum nessas histórias e geralmente nós tendemos, quer dizer, a aceitar, admitir. Ela mesmo lembrou, uma pessoa como o Guga, a gente, não, tudo bem, acontece, deixa. Agora, releva. Existe limite, né? Existe limite, quer dizer, para tudo, né? E aí é aquela história, aí desmorona, quer dizer, desmorona porque eu acho que nós também ficamos com o sentimento, puxa, você não era isso que nós pensávamos que você fosse, ou mais ainda, você não era isso que nós queríamos que você fosse. Quer dizer, não é só o que nós pensávamos, também o nosso desejo de que o indivíduo exerça esse ideal para nós. Isso realmente, quando ultrapassa certo limite, é muito difícil. Tanto é que exatamente é o que acontece nas redes sociais. Aí começa um ataque generalizado, né? Aí, inclusive, o nível baixa mesmo, vão de grosserias, agressões pessoais, a situação a gente vê que modifica. Geralmente é por isso. Eu acho que essa raiva, né? Essa frustração gera agressividade que também está guardada, né? Que a gente não pode lembrar que essas pessoas são admiradas, mas tem o outro lado também que são invejadas, né? Sim. Então, no momento que, vamos dizer assim, cria uma situação... Abre um precedente. Abre o precedente, aí pronto. Aí também a inveja, viu, não era nada disso que eu também imaginava, né? Agora, coisa Aline, no caso do Ryan ou de outras personalidades, a gente tem muitos cantores da música pop americana, né, que ao longo das suas carreiras também passaram por questões desde o uso de drogas até problemas no relacionamento. A Amy Winehouse, por exemplo, a cantora inglesa, também passou por isso, né? Foi vítima, acabou falecendo muito jovem, mas a sua vida pessoal acabou interferindo muito no andamento da sua carreira. Uma pessoa como essa, né, que depois de um ocorrido que tem uma repercussão negativa tão ruim, o que ela precisa fazer, por exemplo, no caso de um esportista, para que isso não interfira no seu rendimento? Eu creio que o primeiro passo é se conectar, é o lado humano dele se conectando com o lado humano dos seus fãs, né? Então, ele tentar limpar essa imagem dele, assim, não vai ser do dia para a noite. Ele vai precisar de meses, talvez anos, para limpar essa imagem que ele deixou. Mas aos pouquinhos, assim, bem aos pouquinhos, de forma humana, porque a leitura, aí eu vou dar minha impressão pessoal sobre o caso. A minha leitura, no caso do Ryan, foi ele, o medalhista, frente a um segurança. A frase que estava ali, né, no ar era: você sabe com quem estou falando, né? Você não pode me desafiar. Também. É mais ou menos isso que ficou na minha impressão. Então, se ele foi, né, dessa fraqueza, eu acredito que ele tem que trabalhar mais esse lado humano, assim, de vamos ajudar, então, fazer ações sociais, sabe? Vamos, sem que envolvam realmente cachês, para mostrar assim, olha, eu quero me redimir perante os meus fãs. Então, acho que um trabalho humanitário, um trabalho de olhar para o outro, para o indivíduo, antes de isso é melhor do que ele conseguir bater de novo recordes, né? Porque vai falar assim, ele bateu o recorde, mas ele é aquele cara, né? Ele é aquele que fez aquilo. Não, então primeiro limpar o lado dele de indivíduo para depois, sim, ou em paralelo, ir conquistando as medalhas, fazer o papel que ele tem que fazer, né? Que é conquistar as medalhas, bater os recordes, enfim, levar o ouro e os troféus para o país dele. Bernardo, tem uma questão muito interessante, a gente citou a internet rapidamente, as redes sociais, que a internet também, né, essas novas mídias fazem surgir novos ídolos, né? São os youtubers, os videologgers, os bloggers, que acabam se tornando personalidades da web, muitos estão virando escritores. Essa juventude, né, eles começam muito jovens mesmo, já na adolescência, com 15 anos, já começam tendo seus canais e viram ícones, né, da juventude. Como é que essa geração pode se preparar para esse tipo de repercussão negativa de algum momento, de alguma situação que expôs na sua vida? E que prejuízos isso pode trazer para essas pessoas? Olha, eu não sei se isso aí tem muito preparo. Às vezes, é como a Aline estava falando, e às vezes é experiência. Às vezes a pessoa precisa passar por uma experiência, vamos dizer assim, desconstruindo mitos, né? Desconstrutiva, né? Para poder, às vezes, se modificar, para poder entender como é que as coisas funcionam, como é que o mundo anda, né? Agora, eu acho que isso daí também tem muito
a questão educacional, né? Educacional familiar, educacional de escola, né? Que possa, inclusive, diminuir um pouco esse tipo, quer dizer, de expectativa que existe hoje em dia, de perfeição, de sucesso absoluto. Essa ideia, se você não faz muito sucesso, você é um fracasso. Quer dizer, eu acho que é preciso desconstruir um certo clima que ajuda a isso. Agora, isso daí é uma questão, eu acho que cultural, e vai depender muito, eu acho que de questões educacionais, familiares, uma ética geral mesmo, né? Eu acho que isso é uma subjetividade desse momento, né? Vocês já tiveram decepções com seus ídolos? Aline? Eu confesso que eu me decepcionei um pouquinho com o Steve Jobs. Confesso aqui? O Steve Jobs, eu me decepcionei um pouquinho com ele, porque ele inventou maravilhas, né, para a humanidade. E aí, antes de lançar o filme dele, eu fiz questão de ler a biografia dele. E aí, quando eu fui lendo, eu falei, ele faz isso com os funcionários, ele faz isso, ele trata assim a equipe dele. Eu falei, não, isso não é legal. Então, eu fiquei um pouquinho decepcionada nisso. E aí, a gente começa, me remete à pergunta que você fez anteriormente, a gente começa a procurar plausibilidades para manter o nosso ídolo no patamar que ele estava antes pra gente. Então, eu fiz assim, não, mas olha, ele... Sabe quando você fica tentando encontrar qualidades que mantenham ele ali, mas eu falei assim, mas ok, eu entendo. Steve Jobs era um excelente profissional e de relacionamento interpessoal ele não era um cara tão legal. E tá tudo bem, tá tudo bem. Quer dizer, tem uma questão interessante nisso, até nesse exemplo pessoal da Aline. Eu tenho até na minha família também pessoas, minha mãe, por exemplo, admirava o Einstein, leu a biografia e viu que ele batia na esposa, tinha uma relação muito machista, familiar, e minha mãe passou a tentar esquecer isso, e ela falou uma vez para mim assim, você quer idolatrar alguém, quer ser fã de alguém e não conheça a sua intimidade. Mas, ao mesmo tempo, tem uma questão interessante que é a ética e a estética, né? Porque você pode, muitas vezes, admirar o trabalho de uma pessoa e conseguir separar isso da sua vida profissional. É difícil a gente separar essa ética dessa estética? É difícil. Isso é um aprendizado que, aliás, começa na família, né? Nós temos que fazer isso, por exemplo, todos nós, com os nossos pais. Quer dizer, que são nossos primeiros objetos de amor e nossos primeiros ideais, e que, quer dizer, com o tempo nós vamos vendo os defeitos, as decepções, enfim. Isso, vamos dizer assim, numa família razoavelmente estruturada, porque tem famílias, às vezes, que a desestruturação é tão grande que, às vezes, nem conseguem realizar esses ideais, né? Então, já nessa situação pessoal, já começamos a fazer isso. Quer dizer, e se isso daí, vamos dizer assim, é um aprendizado razoável ao longo da vida, a gente admira, eu acho que a gente precisa admirar, é importante que a gente admire alguém, porque as pessoas também, a gente não admira só porque, vamos dizer assim, ela tem uma imagem. Você falou no Einstein, Steve Jobs, a gente admira porque são pessoas que trazem coisas para a gente, né? Que nós recebemos muito, quer dizer, de pessoas como essas. Eu acho que isso daí também faz com que elas sejam admiráveis, né? Quer dizer, eu já tive também muitas dessas decepções, mas já tenho uma certa idade já para ter me vacinado. Eu acho que admiro já com alguma... Sabendo que, enfim, é como você falou, não pode conhecer, né? Acho que era o Churchill que dizia, né? Saber como os acordos políticos e as salsichas são feitas, então é melhor não saber como. Saber, né? Exatamente, às vezes a ignorância acaba sendo melhor por esse lado. A gente já está caminhando aí para o fim dessa conversa. Então, Aline, no sentido, por exemplo, a gente já falou aqui da importância dessa pessoa ter um acompanhamento psicológico, né? Passar por um trabalho, mas, por exemplo, acionar um lado mais humanitário publicamente pode ser um caminho interessante? Creio que sim. Eu creio que o atleta, o ídolo, quem está se lançando para essa vida pública, trabalhar autoconhecimento, saber quais são os seus pontos fortes, saber quais são os seus pontos fracos, porque do nada vem umas flechadas de inveja ou até dos próprios fãs, mas trabalhar o autoconhecimento, saber pontos fortes e pontos fracos e, claro, ter educação, uma estrutura familiar, já ajuda quem está se lançando essa vida pública a caminhar com mais segurança e, quando vierem os tornados, não se desestruturar tanto. Então, eu acredito que esse seja o caminho e claro,
Sempre porque somos indivíduos, somos humanos, e sempre olhar para o lado humano, sempre olhar para o lado a forma de limpar a barra, né? Trabalhar o lado humanitário, porque aí você se conecta novamente, de alguma forma, com o outro. Pedir desculpa é importante. É importante, é importante. Agora, o pedir desculpa, novamente, eu chamo muita atenção para isso, que isso seja algo num ambiente de sinceridade, né? Porque eu acho que se for só para manter uma imagem, a tendência é que uma situação dessa se repita mais adiante. É preciso realmente uma transformação existencial, né? A pessoa realmente se dá conta que não dá para ser assim. E esses tipos de celebridades, por exemplo, atletas, quem faz concertos, concertistas, né? Às vezes se cria desde pequenos tanta exigência, quer dizer, que isso daí pode ser uma coisa assim, a pessoa não pode demonstrar aquilo às vezes que ela efetivamente é. Uma pressão tão grande em relação a essas pessoas que começam às vezes a carreira muito jovens, e é claro que em algum momento... Às vezes uma situação dessa é o seguinte, tentar recuperar uma infância perdida, queria brincar, queria fugir à noite para uma farra, uma coisa assim de adolescente, quer dizer, não justifica o que veio depois, mas estou dizendo às vezes é uma necessidade porque se cria, vamos dizer assim, uma coisa artificial, que às vezes a pessoa não consegue se mostrar efetivamente na sua essência como mesmo, ele não é daquela forma, mas a própria mídia criou os fãs criaram essa expectativa, aí a depois mídia criou essa começa imagem. aí a reação em cadeia, né? Aí tem que corresponder àquilo que se espera, né? Gente, eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês. Infelizmente, o nosso tempo já está esgotado. Então, Bernard, muito obrigada. Obrigado. Espero que a gente conte com você em outras oportunidades aqui no Conexão Futura. Aline, muito obrigada também. Até uma próxima oportunidade. Agradeço o convite. Obrigada. A você de casa, obrigada pela sua companhia de sempre. O Conexão Futura vai ao ar de segunda a sexta na tela da TV. Os horários vão aparecer aí para você, mas a gente está sempre a qualquer hora do dia e da noite no nosso site, futura.org.br/Conexão Futura. Um beijo para você e até a próxima.